Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aí a mais uma retransmissão de palestra do Instituto Agenda Positiva. Como vocês já devem estar sabendo, nós estamos no período de recesso de nossas atividades e daí nós selecionamos algumas das nossas melhores lives de 2021 para que vocês possam continuar conectados aí com as nossas atividades. Então, na live de hoje vai ser com o professor Igor Paim, sobre neurociência e educação, dando continuidade ao que transmitimos na live da terça-feira com o professor Malcolm Tafner. Eu desejo para vocês aí uma excelente retransmissão, fiquem conosco, e ao final dessa live eu vou retornar para passar para vocês as instruções para a emissão do certificado, ok? Boa palestra a todos e até daqui a pouco. Bom, boa noite a todos, a todas que estão aqui nessa noite de quinta-feira, pensando sobre essas duas palavras desse tema aí, neurociências e educação. Quais são os enlaces possíveis, as pontes e as contribuições, que podem ser advindas da neurociência para a educação? Próximo. Começo aqui com Hipócrates, o pai da medicina. Por muito tempo se questionava onde é que estava a mente, onde é que estavam as faculdades superiores da mente, inteligência, emoções, memória, enfim, o que nos tornava nós mesmos. Haviam pensamentos diversos que diziam que a mente poderia estar, a consciência e as nossas capacidades no coração, como Aristóteles assim julgava. Mas, obviamente, isso era um equívoco de uma ciência ainda incipiente. Mas com o Hipócrates, você tem uma frase célebre, que ele diz, o pai da medicina: o homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas do encéfalo, que é esse conjunto de centros nervosos que nós temos no cérebro, dentro do crânio, inclusive o cérebro faz parte do encéfalo, vem a alegria, o prazer, o riso e a diversão, o pesar, o ressentimento, o desânimo e a lamentação. Então, ele vai seguindo o seu texto, refletindo sobre todas as nossas faculdades, tudo que nós somos, é produto desse encéfalo. E, nesse caso, isso é um marco muito importante, porque essa delimitação do local do corpo que abriga a consciência, que abriga nossas capacidades superiores, era uma condição ainda fundamental para a iniciação dos estudos. Próximo. Aqui eu coloco essa definição, porque a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é neurociência, ou neurociências, na verdade. A gente fala que é um conjunto de ciências que estão tratando do sistema nervoso. E essas neurociências têm diversas variações, Próximo, que podem envolver aí a neurociência celular, que estuda as células nervosas, a neurociência cognitiva, que é o que a gente vai focar hoje, porque é a neurociência que trabalha com a aprendizagem, que é uma espécie de fusão entre a psicologia cognitiva e o estudo do cérebro. Portanto, a neurociência cognitiva dentre todas essas aí, a que mais interessa a educação, que é ela que vai trabalhar como o cérebro aprende, entender os correlatos neurais, as modificações morfofisiológicas que estão acontecendo no cérebro no momento em que uma pessoa está aprendendo. E dessa forma, entendendo melhor as respostas de mudanças no cérebro, é que nós vamos entender o que está funcionando mais ou menos no processo de aprendizagem. Hoje, eu sempre digo que o professor é um especialista dos cérebros aprendentes, dos cérebros que se modificam pela experiência da aprendizagem. E isso é foco da neurociência cognitiva. Então, a neurociência cognitiva é um dos pilares, é uma das frentes mais interessantes que atravessam e que se projetam para a educação. É claro que a gente já esteve em outro momento falando de outras frentes, como customização do processo de ensino e aprendizagem, a parte das metodologias ativas, educação e empreendedorismo, mas em termos científicos, hoje, a neurociência cognitiva ocupa um espaço de destaque. E tem outras neurociências, como a comportamental, a molecular, a sistêmica, que fica como tarefa de casa para vocês darem uma estudadinha. Próximo. A gente vê, então, que a neurociência está estudando o processo de aprendizagem, as faculdades superiores da mente, principalmente a memória, a inteligência, a motivação. E isso tudo impacta diretamente na nossa resposta
do processo da aprendizagem, que é a modificação do cérebro com base na experiência. Próximo. E aí hoje nós não nos perguntamos mais se o cérebro muda, mas o quanto ele muda. O cérebro é plástico por toda a vida. Ou seja, ele é modificável, ele é maleável. É claro que existem momentos em que o cérebro é muito mais maleável, muito mais plástico, como na infância. Assim, existe uma metáfora que coloca o cérebro como uma massa de modelar. Quem a gente já brincou com massinha, sabe que assim que você traz da loja, né, a massinha e abre, ela está bem flexível, ela está bem mole, ela se molda rapidamente. Mas com o passar do tempo, né, ela vai se ressecando e vai endurecendo. Então vai ficando menos plástica, menos maleável. Essa é uma metáfora muito boa para comparar o processo do cérebro e a sua flexibilidade. Um cérebro mais jovem, ele é mais plástico, ele faz mais conexões sinápticas, porque aprender é justamente isso. Aprender é a capacidade de fazer e modificar sinapses. Então, se uma pessoa tem uma compreensão sobre o funcionamento de um circuito elétrico que está equivocada, e no momento em que ela percebe que onde está o erro dela, aí tem um momento do ahá, que na neurociência a gente chama, que é o momento em que é aberta uma nova circuitaria, uma nova conexão sináptica é feita, e a pessoa descobre onde é que está o erro dela, e ela percebe, aquela corrente elétrica que eu pensava que passava de um jeito, não passa aqui, passa de outro jeito. Então, ali é um processo de mudança de compreensão. E isso significa também uma mudança na arquitetura do cérebro. Então, não existe... assim, isso é muito curioso, porque quando eu estiver mais para frente falando, assim, um cérebro adulto às vezes não muda facilmente, né? Uma pessoa não muda de pensamento facilmente porque ela tem menos plasticidade neural. A pessoa passou a vida todinha raciocinando, interpretando, vendo o mundo de uma forma. Quando chega numa idade mais avançada, ela não muda não apenas por querer, mas muitas vezes por dificuldade mesmo morfofisiológica, de fazer novas conexões e desfazer algumas. Então, uma ideia, por exemplo, ruim, como a ideia do racismo, da misoginia, ela é uma disposição, uma configuração específica da arquitetura neural. Os neurônios estão dispostos em uma determinada conformação, e para eu mudar aquela concepção, o processamento daquele pensamento depende da configuração anatômica do cérebro. Então, quando uma pessoa muda de pensamento, ela está mudando fisicamente, né? Quando ela muda uma concepção, ela está mudando fisicamente a arquitetura neural. Agora, isso não é um processo rápido, não. Então, assim, às vezes pode ser mais lento e pode ser até doloroso, né? Então, existem hoje pesquisas bem avançadas no sentido de até estudar bioaprimoradores, que são drogas que facilitariam essa plasticidade neural. E até drogas, futuramente, isso parece até ficção científica, mas é o estudo de drogas que fizesse a pessoa esquecer traumas. Então é como se fossem dissolver sinapses e apagar memórias ruins. E aí a gente entra em discussões né? Até inclusive discussões bioéticas, que memórias seriam apagadas, o que seria implantado, enfim. Mas o fato estamos na década da mente, né, estudando o cérebro até 2030 com muito investimento e estudando essa plasticidade cerebral. E quando eu falo de enriquecimento ambiental, é justamente a resposta biológica positiva a um ambiente em contraste. Então, se você quer mudar o seu cérebro, você tem que mudar a qualidade da sua experiência. E, normalmente, as mudanças mais expressivas são aquelas contrastantes. São experiências novas, divergentes do usual. Eu sempre digo que repetição ad nauseam, a exaustão, é burrice. A gente tem que se submeter novas possibilidades, pegar novos caminhos, ruas diferentes, fazer, ler livros que são assim fora do nosso métier, entender o pensamento diverso político do outro. Isso nos torna mais flexível, nos torna mais inteligentes. Um cérebro flexível é o melhor cérebro. Então, essas influências sociais, biológicas, mudam a expressão do funcionamento dos nossos genes, mudam a configuração das nossas sinapses, muda o metabolismo das células nervosas. Então, o ambiente modifica a fisiologia e a morfologia da célula nervosa. Próximo.
Então, aqui são só a lista de faculdades superiores que são estudadas aqui pela neurociência cognitiva. Aprendizagem, memória, atenção, e tem vários tipos de atenção, motivação e emoções. Emoção é sim uma faculdade mental, né? Sensação e percepção, identidade, o self, pensamento e funções executivas, né? Linguagem e interpretação, motricidade e planejamento motor. Tudo isso, foco da neurociência. E isso aí pode fazer pontos com a teoria do Howard Gardner, né, das inteligências múltiplas, né, porque você tem várias inteligências aí que estão relacionadas à motricidade, com a inteligência corporal sinestésica, a inteligência linguística está ligada à linguagem, né, enfim, diversas inteligências também são foco aí do estudo da neurociência cognitiva. Próximo. E aí, se a gente compreender melhor a função neural, vamos entender melhor sobre a plasticidade neural e poder entender e delinear melhores intervenções educativas. Então, assim, uma técnica que trabalhe com pensamento divergente, capacidade da pessoa encontrar soluções diferentes para os mesmos problemas e velhos problemas, é uma técnica interessante, né, de se trabalhar. Metacognição também atravessa a neurociência, quer dizer, o estudo do pensamento sobre o próprio pensamento. Técnicas que trabalham com pensamento paralelo, como o The Six Thinking Hats, né, que é a técnica dos 6 chapéus. Então, tudo isso são técnicas que melhoram a plasticidade neural. Próximo. Aqui são só alguns dados, tá? Não quero ficar chato em termos de tecnicismo, mas eu só quero dizer que 7% de todo o seu DNA é destinado só para o funcionamento das sinapses. Pensa bem, você tem 100% dos genes fazendo diversas coisas, cabelo, cor da pele, cor dos olhos, as proteínas da coagulação, as proteínas contráteis, etc. Mas 7% dos seus genes estão diretamente ligados ao processo de conexão dos neurônios. E isso é extremamente importante. Daí, quanto mais a gente estuda a genética, hoje a ciência é toda interligada, né? A neurociência cognitiva vai beber da fonte da genética, a genética também entende melhor os seus próprios fundamentos com base na exposição ambiental. Enfim, então eu só quero mostrar que boa parte da nossa carga genética está ligado só ao funcionamento das sinapses, da comunicação entre os neurônios. Próximo. Aqui esse velhinho aqui, eu sou fã dele de carteirinha. Gosto muito do Eric Kandel, Prêmio Nobel em Medicina. Recomendo fortemente ler os livros dele. Um dos fundadores da neurociência cognitiva, tá certo? E aí ele estudou muito a memória de curto prazo, principalmente, que é como se fosse a memória RAM do nosso cérebro, a memória que a gente usa para entender coisas em curto prazo e para gerar operações em curto prazo, certo? Vou dar um exemplo bobo. Eu estou assistindo aqui uma aula, vendo o professor escrever um cálculo matemático. Aí cada linha matemática, vamos botar uma expressão numérica, né? Que é um cálculo bem simples. Cada linha matemática tem um pequeno avanço, uma pequena evolução, um desfecho, né? E aí você tem um micro ahá. Ahá, entendi essa linha aqui que o professor explicou. Depois ele vai resolvendo a equação, resolve mais um pouquinho, você, ahá, entendi um pouco mais. Depois um pouco mais, ahá, entendi. Até chegar no final e dizer assim, ahá, entendi tudo. Mas para você entender todo o cálculo, você precisou guardar na memória passo a passo, não precisou? Essa pequena memória que se esgota rapidamente, mas que ela dura 30 segundos, 1 minuto, dependendo do tipo de memória de curto prazo, até 5 minutos, essa memória é importante para o pensamento. Quando ela está impactada, você não consegue formar um esquema mental, e se não forma o esquema mental, que é o ahá completo, quando eu falo ahá, é uma expressão mesmo que usa na neurociência, que é o momento da configuração do esquema mental. Você não vai poder jogar para a memória de longo prazo, não vai poder armazenar. Então, a gente só armazena algo de maneira duradoura aquilo que a gente compreendeu, né? Você não tem como entender, se você não entende nada de um cálculo matemático, vê uma pessoa resolvendo cálculo, você não vai memorizar aquilo ali de longo prazo e nem curto prazo. Mas então, essas duas memórias são fundamentais. A de curto prazo para entender o processamento de um esquema mental e a de longo prazo para retê-lo por longo tempo. A curto prazo, normalmente, ela fica aqui no córtex pré-frontal, né?
depois vai para o hipocampo, e do hipocampo é lançado para o lobo parietal e frontal, que é onde marca a memória de longo prazo. Próximo. Aqui a gente fala a infância, né? A infância é uma das fases mais belas ou mais bela da existência. Né? Então, os cérebros são extremamente plásticos. Um bebezinho, quando nasce, ele tem 100 mil sinapses para cada neurônio. Você, hoje adulto, tem em torno de 10, 12 mil sinapses por neurônio. Então, de imediato, você já sabe que você tem 10% das sinapses, 10, 12% das sinapses que você tinha quando você era bebê. Então, o bebê está fazendo uma quantidade enorme de conexões, mas essas conexões não têm qualidade ainda. Elas são difusas, elas são misturadas. Cai uma colher no chão, ele sente um gosto amargo na boca. Há uma sinestesia de sentidos, né? Uma mistura de sentidos. E à medida que o cérebro vai se especializando, os estímulos que não forem sendo devidamente processados e ordenados, serão descartados, né? As sinapses que processam esse estímulo serão descartadas. Por exemplo, se você não estuda música desde cedo, você vai podar as sinapses do lobo temporal e vai deixar minimamente aquilo só as sinapses necessárias para entender a linguagem, para conversar com as pessoas, mas não para ter um ouvido absoluto, não para entender um acorde de Ré maior, né, de Dó menor, Sol bemol maior. Então você não vai entender isso porque você não treinou. Mas se você estuda desde cedo, você vai aproveitar essas sinapses antes do período da poda, dos períodos de poda, que são alguns, e aí você vai poder mantê-las. Então você vai ter um desenvolvimento, né, uma arquitetura neural mais desenvolvida nessa região musical. É claro que não existe um ser humano que tenha amplamente todas as áreas desenvolvidas, pelo menos não conhecemos registrados na história, mas o cérebro ele sempre passa por poda, tá certo? Então, a poda sináptica é uma condição típica, sine qua non, vai acontecer, mas ela pode ser menor e pode permitir maior qualificação se você tiver os estímulos devidos. Próximo. O cérebro das crianças, agora outra curiosidade, o cérebro das crianças, de 0 a 5 anos, eles passam a maior parte do tempo em teta, né? Ondas teta, que é 4 a 7 ciclos por segundo. Isso aí é equivalente a sono profundo no adulto, certo? Mas esse estado de ondas teta é o estado de uma manifestação extremamente absortiva, absorver a informação sem filtro, é um estado acrítico, e bastante criativo, então, e bastante expansivo. Então, é um cérebro que absorve tudo de maneira acrítica, ao mesmo tempo que tem um grande potencial de ver o mundo de uma maneira oblíqua, divergente, inovadora, inusitada, que o cérebro do adulto já está mais limitado, mas é um cérebro muito vulnerável. Então, os traumas na infância, eles perduram por toda a vida. Então, se uma pessoa passa por uma experiência traumática na fase adulta, isso é muito menos introjetado e arraigado do que uma criança, um bebê. Tá certo? Próximo. E aí a gente vê que essa plasticidade neural é boa e é ruim, depende do seu ecossistema de vida, né? Porque hoje já sabemos, o tempo de tela, tem um livro muito interessante chamado Fábrica de Idiotas, que precisa ser lido e compreendido, que fala do problema do excesso de exposição de tela, né? Computadores, tablets, principalmente para os cérebros mais vulneráveis. Então, assim, é muito importante você ter uma seletividade, porque o cérebro dessa criança não filtra, ele só absorve. E existe até estudos de prejuízo no funcionamento do córtex pré-frontal, que não é só a sede da memória de curto prazo, que eu falei, né, esse aqui, mas ele é também do raciocínio, memória e emoções. É a região mais nobre do nosso cérebro, e ela está tendo um envelhecimento precoce pelo excesso de exposição a dispositivos eletrônicos em tenra idade, tá bom? Então, entre 2 a 5 anos, zero tela antes dos 2 anos e 2 a 5 anos, muita seletividade. Próximo. Criança tem que correr, tem que brincar, tem que interagir, tem que conversar, tá certo? Tem que falar tem que ouvir vozes de pessoas na frente dela, não de televisão. Certo? Então, crianças já reconhecem sons, né? Já aos 6 meses, de 6 aos 24 meses, ela já está com o ouvido mais aperfeiçoado, percebendo diversas variações
em decibéis, não só em intensidade, mas também em timbre. Então, ela já começa a ter uma intercompreensão maior das palavras. Então, a criança começa a compreender muito antes do que consegue falar, naturalmente, né? A compreensão do entendimento da linguagem vem muito antes da capacidade de se expressar, de falar. Então, a criança tem o seu QI, o seu desenvolvimento, isso aí eu faço um apontamento muito ligado ao QI da mãe. Tem até um artigo, agora eu não sei se é da Nature ou se é da Science, mas o artigo é mais ou menos assim: se você é inteligente, agradeça a sua mãe. Né? Por quê? Porque a maior parte dos genes da inteligência estão ligados ao cromossomo X, e também temos um outro detalhe. O estímulo, quem estimula mais a linguagem da criança é a mãe, ela que conversa. Então, se a mãe tem um vocabulário, um vernáculo mais aprimorado, favorece o desenvolvimento do QI da criança. E principalmente até os 12 anos, o QI é muito móvel. Então, você pode ter oscilações para mais ou para menos o QI. Próximo. A gente recomenda aí ler em voz alta, conversar com o bebê. Evita-se, né, aquela aquela coisinha de falar de uma maneira boba com a criança. Pode ser até, isso é bom para o pai ou para a mãe que se diverte, mas para a criança não é bom. Não, assim, não quer dizer que vai te tirar isso, tá? Se isso é uma coisa afetuosa que você precisa fazer, tudo bem, mas entenda que falar claramente, corretamente com a criança, explorar palavras novas é fundamental para elevar o QI dela, tá certo? E uma criança que aprende um idioma ou um segundo idioma antes dos 5 anos, ela vai ter por toda a vida uma capacidade de aprendizagem 50% maior de outros idiomas, né? Isso são estatísticas. Então, ela vai aprender 50% mais rápido o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto idioma que ela precisar. Então, aprender mais cedo e aprender bem a linguagem e aprender linguagens diferentes é fundamental para o QI. Próximo. Eu já estou fazendo resumão, tá certo, pessoal? Assim, são vários. Isso aqui é tudo vários registros de vários artigos científicos. Então, assim, permita que a criança ouça mais pessoas reais conversando, ouvir frases completas, contextualizadas, explique para as crianças as coisas, né? Assim, evite ordens de uma ou duas palavras e coisas arbitrárias, não pode porque não pode. Essas coisas aí, né? A gente já superou, mas ainda é arraigado muita gente. Então, converse com clareza, contato visual, gestos, olho no olho e afetuosidade. Né? E também eu sempre digo, como, né, Luc Ferry, né, grande psicólogo da infância, coloca que seu sim seja sim, seu não seja não. Né? Que tenha clareza e tenha assertividade e firmeza também nas suas colocações. Isso tudo, a linguagem, ela é ampla, ela é multidimensional. Pode falar, Juliana. Oi. Existe uma área específica de atuação da neurociência dentro da pedagogia? Não, assim, não é que é uma área específica. A área que se enlaça com a educação em geral e com a pedagogia é a neurociência cognitiva. Né? Então, é essa justamente que eu escolhi. Eu mostrei que tem várias neurociências e eu pensei qual? A neurociência cognitiva, que está estudando as faculdades superiores da mente, que é objeto de interesse da educação como um todo e atravessa a pedagogia, mas também toda a educação e toda a licenciatura. Então, nesse sentido, o que eu poderia dizer assim, o que é o mais específico para a educação é justamente o tema da palestra de hoje, é a neurociência cognitiva. Legal. Então, vamos lá. Então, assim, pode passar esse slide. E aí a gente percebe o seguinte, um problema, atenção, adendo, nota especial, empobrecimento ambiental. Toda vez que a gente priva uma consciência, uma pessoa, de estímulos de ordem cognitiva, afetiva, impacta o desenvolvimento global dela. Ela não apenas... o impacto não é só perda de peso, a criança que tem uma má alimentação, ela não está só perdendo peso, ela está perdendo massa cinzenta muitas vezes, ela está perdendo a capacidade de fazer neossinapses, novas sinapses. Então, o que a gente chama de empobrecimento ambiental é a privação global de estímulos positivos para o desenvolvimento cognitivo e afetivo.
tá certo? Dessas pessoas. E isso já foi mensurado. Passa. Pode passar. Veja um cérebro normal e um cérebro que foi submetido a uma privação, a um empobrecimento ambiental continuado, né? Por muito tempo. Então, veja como existe uma diminuição na volumetria, diminuição na massa cinzenta, diminuição na velocidade de transmissão do impulso nervoso, diminuição na matéria glial, né, nas células gliais, diminuição na bainha de mielina, que é uma substância que acelera o impulso nervoso, deixa esse impulso com caráter saltatório. Então, isso tudo é negativo. Passa. Sistema, aí a representação de dois estratos do conectoma, né? Uma rede neural simplificada de uma pessoa que veio num ambiente empobrecido, com pouco acesso a uma boa alimentação, prática de esporte e também desenvolvimento, estímulos cognitivos, escolarização, né? Enfim. E ali uma pessoa com um desenvolvimento, uma rede neural mais complexa, normal ou mais avantajada. Pode passar. Caso da Romênia, né? O presidente da Romênia, de 66, introduziu no afã tresloucado desse ditador da época, que queria repovoar a Romênia, porque teve muita morte no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, né? O que é que ele fez? Ele inventou de criar um posto de celibato. Todo casal deveria ter 5 filhos dentro de 5 anos após seu casamento. E o que é que acontecia num país extremamente pobre da Europa? O que é que aconteceu? As pessoas tiveram os filhos, para não ter que pagar aquele imposto abusivo, né, absurdo. E aí elas não podiam criar, então elas deixavam os filhos abandonados, né, em casas, em instituições. Ficou-se mais de 170 mil crianças abandonadas. Resultado, vejamos como é que essas crianças ficaram. Próximo. Elas tiveram, pode passar isso também. Elas tiveram efeitos muito nocivos. Todas tiveram um QI abaixo da média. Isso aqui foi uma pesquisa da Sera Romênia, uma ONG, que foi atrás de pesquisar essas crianças depois na fase adulta. Apenas 18% delas conseguiram estabelecer relações, vínculos emocionais estáveis, conexões mais seguras. 100% tinham menor volumetria, um cérebro menor, literalmente menor. E tinham também um grande tempo, um grande número delas tinham um encurtamento das sequências teloméricas. A sequência telomérica é a ponta dos neurônios. E essas pontas, os telômeros, estão muito relacionados à vitalidade e ao bom funcionamento da expressão gênica, né, dos neurônios. Enfim, quanto mais a gente envelhece, mais o neurônio, o DNA, tá falando neurônio, mais o DNA se encurta. Então, os telômeros são as pontas do DNA. E todas as nossas células têm material genético. Quanto mais velhos ficamos, mais o nosso DNA encurta. E vai perdendo funções, e vai diminuindo o poder de síntese. Tá certo? E a consequência disso é justamente uma diminuição da atividade metabólica da célula. Em outras palavras, você pode medir a idade celular de uma pessoa pelo tamanho do seu DNA. Então, quanto mais encurtado, mais velho celularmente essa pessoa é, porque mais velha geneticamente ela é. Então, você encontrar uma pessoa, uma criança que tem um encurtamento, né, do DNA mais avantajado, que deveria ter para aquela idade, significa que essa criança passou por estresses muito intensos, e isso prejudica a estrutura do seu DNA e vai prejudicar o funcionamento da sua célula. E em geral, todas as crianças tinham envelhecimento precoce do material genético. Próximo. Por quê? Porque ficaram em empobrecimento ambiental. Aqui é a ressonância magnética funcional, né, que você vê o funcionamento. Quanto mais tempo ela ficava institucionalizada, né, mais baixo era o QI. Quanto mais tempo, se a criança era abandonada na instituição antes dos 2 anos, tinha um QI beirando do retardamento mental, que é abaixo de 75 pontos. Mas sempre abaixo de 100 pontos. Somente quando a criança nunca foi institucionalizada é que ela tinha um QI médio acima de 100 pontos. E a atividade cerebral, que está aí embaixo, né,
que é a atividade elétrica do cérebro, quanto mais tempo essa criança ficou institucionalizada, ou seja, numa casa de abrigo abandonada, menos atividade o cérebro dela apresentava, tá certo? Então, isso são prejuízos materializados do empobrecimento ambiental. Próximo. Aqui é Suzana Herculano, né, um exemplo de mulher científica de alta performance e alto respeito internacional, e falando de algumas sugestões, né? Tarefas muito difíceis desmotivam o cérebro, frustrando ele, impedindo que ele aprenda. Mas também, e abandone logo, mas também a gente não pode botar tarefa fácil demais, porque também vai prejudicar o estímulo. O ideal é que esteja no limiar da aprendizagem a tarefa, em termos de complexidade. Sempre uma complexidade de espiral coerente e ascendente. Próximo. Isso para as atividades, né? Aqui os eventos que modificam o cérebro, né? Eventos negativos, tudo que é ruim. Aqui assim, você já sabe que é ruim para um desenvolvimento global. Uma criança sofrer traumas, ter passado por uso de drogas, descaso, separação dos pais, danos cerebrais, convulsões, abuso emocional, físico, má alimentação, tá certo? Tudo isso aqui, para cada um desse aí, tem um estudo, né? Aspectos positivos para o desenvolvimento do cérebro, aprender uma nova língua, estudar um país estrangeiro, ter participação de esporte. O esporte, ele gera o desenvolvimento neural bruto, quer dizer, ele estimula a multiplicação dos neurônios, e o estudo estimula também a multiplicação, mas a conexão entre os neurônios. Então, a atividade motora bruta é essencial para a produção de fatores tróficos no sangue, que melhoram globalmente o número dos neurônios e sua performance, né, sua rigidez. Mas é o estudo, o treino, a meditação, né, o exercício mental que faz com que os neurônios façam mais conexões entre si. A gente precisa, então, das duas coisas. Precisa estudar e praticar atividade física. Aprender a aprender, estudar um novo ambiente, aí vai. Próximo. Aqui, vamos ver os maximizadores cerebrais para as crianças, tá certo? Deixe seu filho brincar em lugares amplos, seguros, claro, supervisionados, parques, praças, deixa correr, né? Deixa brincar, deixa cair, se levantar, enfim, ser criança. Essa coisa de ficar em casa só no tablet está fritando o neurônio da criançada, tá certo? É muito importante ter um afastamento maior das telas e um olhar mais para o mundo real, para outra criança, para a sociabilização. Senão a gente vai criar uma geração de crianças inaptas para a sociabilidade e também inaptas para muitas outras faculdades. Olha, o estudo do Robert Flynn, que mostrou que o QI aumentava, né, ano a ano, 0,3 pontos por ano, 3 pontos por década. Ele acompanhou um estudo longitudinal por mais de 40 anos, em 16 países diferentes, percebeu que o QI, nos últimos anos, se eu não me engano, nos últimos 3 anos, tem caído. E a atribuição tem sido ao uso de tela e a outros fatores, inclusive a alimentação. Então, a gente precisa ficar atento, porque os cérebros estão diminuindo a sua performance. Eles só estavam aumentando a performance, e agora, nos últimos anos, tem diminuído. Você, lendo o livro Fábrica de Cretinos, vai entender isso. Diga, Juliana. Oi, vamos aí para uma pergunta da Flávia. Eu acho que da Flávia também vai poder estar completamente. A falta de afeto, completamente, a ausência de afeto. O abandono emocional, o desinvestimento narcísico ou libidinal, ele é fonte de sofrimento e, portanto, de diminuição da performance cerebral. Eu queria fazer relação com as perguntas da Clementina também, que vão nesse aspecto, né? O fator da afetividade, qual a influência dela no desenvolvimento do cérebro humano? Afetividade é a nossa essência. Se você for perceber, nós somos muito mais seres sentimentais do que seres tidos como racionais. Muitas das nossas decisões são emocionais ou, às vezes, pulsões instintuais. Então, a primeira coisa que eu mais me preocupo com um ser humano é o seu desenvolvimento socioemocional. O desenvolvimento cognitivo, ele
ele tem, assim, ele se desenvolve, mas a educação, o treinamento, cognição, é condição necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento cognitivo. Para ter um desenvolvimento cognitivo, eu preciso ter um bom desenvolvimento socioemocional, porque um bloqueando, né, isso vira fator de estresse que prejudica globalmente a formação de novas sinapses. Então, a maior preocupação que hoje que eu tenho é termos cidadãos mais bem ajustados socioemocionalmente, nesse mundo tão complexo, tão plural e com tantos problemas, né? A gente vive na sociedade dos distraídos, a era dos atrasados, a sociedade do prazer, a sociedade do espetáculo, a sociedade do consumo. Se tem vários filósofos aí de acordo com cada um. E estamos meio desbussolados, perdidos, sujeitos aos próprios sentidos, uma espécie de despossessão de si, com novas queixas que desestruturam socioemocionalmente as pessoas e prejudicarão os raciocínios delas. Pode passar o próximo slide. Aqui a diferença cérebro masculino e feminino. O homem tem mais conexões intrahemisferiais dentro de um hemisfério e a mulher, proporcionalmente ao homem, tem mais conexão interhemisferial. Isso significa que as mulheres têm naturalmente uma capacidade de buscar informações diversas, relacioná-las para resolver um problema, e os homens têm, segundo alguns estudos, assim, e claro, isso não é é uma coisa genérica, mas não, quer dizer, não pode ser extensivo a todas as pessoas, que os seres humanos são diferentes, mas isso é uma média. Mas os homens têm, digamos assim, um poder maior de concentração focal em um ponto, né? E se você pede, até tem piadas, né? Biólogos fazem piadas. Se você pede assim, se o cara está pensando, está concentrado aqui numa tarefa, e você pensa assim, como você está se sentindo e tal, ele tem que puxar as informações do outro cérebro, demora muito mais. Se fosse uma mulher, teria uma resposta mais integrada. Então, há mais integração interhemisferial no cérebro das mulheres e intrahemisferial no dos homens. Próximo. E aí eu vou mostrar outras curiosidades, não vou perder muito tempo, mas o homem tem mais, evolutivamente, né, já demonstrado várias vezes, habilidades de orientação espacial e atividades motoras. E a mulher tem uma melhor capacidade de sociabilidade e desenvolvimento linguístico verbal, né, e de leitura social do outro. Então, acredita-se que isso esteja correlacionado à evolução, ao processo da maternidade, à criação dos filhos, à transferência de informação para os filhos, transferência de cultura. As mulheres são muito mais responsáveis pela transferência de cultura que os homens, quando comparativamente falando do ponto de vista evolutivo. Próximo. E aí a gente vê alguns agentes de mudança. Vamos ver o seguinte, hoje a gente tem tempo de tela demais, tem coisa boa demais em demasia. Como assim, Igor? Tem facilidade demais. Hoje a pessoa digita assim, alguma coisa, não pensa, não tem tanto trabalho de formar um raciocínio completo, recebe tudo muito pronto. Então hoje as crianças preferem ver uma história de fantasia num desenho do que o pai bota uma história de fantasia, do que o pai pegar aqui o livro e ler e contar a princesa, como é que era a princesa, como é que era a fada e não sei o que, e como é que era aquele doente. Quando você vai fazendo a contação pela leitura e não está pronta a informação, como no desenho, a criança imagina, a criança cria aquilo na mente dela. E isso estimula muito mais a sua criatividade e a autenticidade. E hoje a gente tem essas coisas prontinhas demais, isso dificulta, né, a própria manifestação em primeira mão. Parece contraditório no mundo de liberdades, né? Tempo em quantidade e qualidade. A gente tem pouca quantidade de qualidade de tempo. Então a gente tem tempo de tela demais, poucas experiências diferentes, muita repetição, muita rede social e às vezes uma captura, uma absorção do sujeito àquele dispositivo. Famílias menores, modificações alimentares, maiores níveis de estresse, hoje muito mais estresse que no passado, esse estresse, até a ditadura da felicidade, eu tenho que ser bom em tudo, eu tenho que ser o mais bonito, eu tenho que ser o mais legal, não sei o que. Não, você não precisa ser tudo isso. Não precisa, você precisa ser você mesmo, né? Então, torna-te quem tu és, já dizia a filosofia grega antiga, né? E que Nietzsche retoma ela. Como Píndaro falava e Nietzsche retomou. Então, a exposição à violência, exposição a substâncias tóxicas, são os agentes de mudança do cérebro que estão em tela na nossa pesquisa, né? Próximo.
E aí, o que é que o cérebro adolescente é? Vamos falar agora do cérebro adolescente, as suas suscetibilidades, né? Ele é mais suscetível, ele tem uma pouca maturação dos sistemas de freios, né? E significa de freios, pesos e contrapesos, quer dizer, ele é mais passagem ao ato, é mais impulsão instintual, é menos a avaliação dos riscos. Ele simplesmente não consegue avaliar, ele não maturou o suficiente para avaliar os riscos, né, das coisas. Não faz tanto planejamento, tem uma miscelânea, um turbilhão de emoções, tem a moralidade da multidão, que seria o estágio 3 da teoria de Lawrence Kober, né, que é a moralidade do grupo, faça o que o grupo disser, né, que é o estágio 3, bom menino, boa menina, quer dizer, ele quer ser um cara legal para aquele grupo. E isso significa ainda um estágio moral ainda muito, assim, apesar do nível convencional, mas ele ainda é um estágio que eu considero atrasado, pelo menos o 4º estágio para cima, dentro da teoria do Kober, você tem uma pessoa mais bem estruturada para viver em sociedade, né? Dificuldade de autorregulação, né, em termos de são mais hedonísticos, querem o prazer a curto prazo, mesmo porque o prazer hoje está muito mais fácil, a polifonia, a polissemia de mensagens que nos atravessam, nos invadem, fazem isso, e é um cérebro de correr riscos, né? Ele é mais adrenalina e menos planejamento. Igor só falou coisa ruim. Calma, esses são os fatores de risco do cérebro, segundo Eric Jensen, tá certo? Do livro Enriqueça o Cérebro. Mas o cérebro adolescente tem muitas vantagens também. Ele é mais plástico, multitarefas, né? Mais criativo, e assim vai. Próximo. E aí a gente vê que, eu já falei, até a própria definição do Jensen do que é o enriquecimento ambiental, que é uma resposta biológica, uma modificação biológica positiva a um ambiente de contraste, no qual modificações mensuráveis, cinéticas e globais ocorrem. Certo? Essa é a concepção. Então, próximo. O enriquecimento ambiental ele vai trazer aspectos muito positivos. Então, viver num ambiente culturalmente ubíquo, ou seja, tem cultura em todos os lugares, tem estímulos positivos em todos os lugares, tem um desafio, ele é emocionalmente favorável ao desenvolvimento, aberto, fluente, com voz e escolha, né? Um ambiente rico, né? Nesse sentido, ele traz impactos positivos. Como? Isso para cada tópico desse, pessoal, porque a gente não tem aqui uma palestra, né, extremamente sintética. São artigos científicos diversos, às vezes mais de um artigo para cada frente dessa. Mensuração do enriquecimento ambiental, aumento do número de neurônios, mais neurogênese. Dendritos mais longos, que são os prolongamentos dos neurônios. Os neurônios conseguem ir mais longe, fazer conexões com neurônios mais distantes. Maior e melhor conectividade interneural, do ponto de vista intra- e intercórtex, dentro do córtex, né, e entre o córtex e as regiões mais profundas do cérebro. Maior massa e densidade do tecido nervoso, maior densidade da massa cinzenta do cérebro, que é aglomerado de pericários, né, do neurônio, que é o corpo celular do neurônio, onde está o citoplasma dele. É mais denso, quer dizer, tem mais atividade lá acontecendo. E mais vasos sanguíneos, maior irrigação sanguínea. Próximo. São os benefícios no ambiente. E aqui estão vários benefícios. Aí eu vou passar rápido. A alostase metabólica são as mudanças positivas que acontecem no sangue. Então, você vai ter os indicadores sanguíneos, os fatores tróficos, né? E também que estão relacionados também à imunidade celular, melhor quantificados e mais funcionais. Então, fatores tróficos de multiplicação, de sinaptogênese, são evidenciados. Então, existem mudanças perceptíveis no sangue das pessoas quando vivem num ambiente enriquecido de maneira positiva. Próximo. Estruturas anatômicas aprimoradas, os neurônios das pessoas que tiveram um ecossistema favorável se modificam de maneira muito positiva e são perceptíveis, né, essas mudanças. Quer dizer, dendritos mais longos, corpos celulares mais consistentes, né, mais volumosos, produção de receptores de membrana, toda a atividade celular e mudanças anatômicas estão aprimoradas. Próximo. Aumento da conectividade, que eu já falei, né, aumentou a conectividade, aumenta também a bainha de mielina, né, que é a substância que acelera a velocidade do impulso nervoso. Próximo.
respostas mais rápidas e eficazes à aprendizagem, tempo de curva de aprendizagem menor, quer dizer, a pessoa aprende mais rápido. O hipocampo, que é a sede dessa memória de curto prazo, ele responde mais, ele tem mais sinapse e tem mais proliferação celular. A gente diz que o cérebro, a célula nervosa é uma célula permanente, portanto, não se multiplica na fase adulta. Claro, todos sabemos disso, mas assim, não é que o cérebro não tenha, por ele todo, multiplicação celular. Em alguns pontos existe multiplicação. O hipocampo é um desses pontos que você tem multiplicação celular a vida toda. Mas as pessoas que vivem em ambiente com enriquecimento ambiental têm uma maior atividade desse hipocampo, inclusive com mais neurogênese, né? Mais neurônios. Próximo. Neurogênese, já falei, os fatores de geração, de multiplicação celular estão aumentados. Próximo. E também até já foi estudado que a velocidade de recuperação de traumas e distúrbios do sistema é mais rápida. Então, a pessoa que tinha um cérebro, um conectoma mais complexo, né, com mais sinapses, sofre aí um AVC, sofre um trauma, ela tem uma velocidade de recuperação melhor, uma capacidade de cura de traumas melhor, quando ela tinha uma estrutura prévia, um cérebro mais bem preparado e mais aprimorado, né, do ponto de vista de qualidade, de quantidade e qualidade de conexão. Próximo. Aqui alguns detalhes. É um dos cérebros mais notáveis da história, o cérebro do Einstein, né? É um cérebro até abaixo do peso médio. Então, volumetria não é um fator, uma condição sine qua non para determinar a inteligência. Então, o maior volume do cérebro e menor não é. Mas, assim, quando eu falei lá atrás dos traumas, né, e tal, quando a pessoa tinha um cérebro menor, entenda, aquele cérebro que estava com menor volumetria é porque ele deveria ter um volume maior. Então, cada pessoa, ela tem uma margem aí do seu ideal de volume cerebral. E o ideal dela é que tem que ser preservado. Então, se o ideal de uma pessoa era para ter 1.380 gramas, né, de peso, e ela, por algum trauma, ficou com 1.200 gramas, para essa pessoa o cérebro ficou prejudicado, porque geneticamente ela deveria ter 1.380 na fase adulta. Então, a gente tem uma média de pesos de cérebros, né, e volumes também, mas só representa aspecto negativo quando essa volumetria e esse peso estão diminuídos em decorrência do que deveria se ter para aquela pessoa em específico. Próximo. E aí o Einstein, olha que coisa curiosa, pegaram o cérebro do Einstein, assim, depois deu uma estudada aí sobre essa história do cérebro, foi retirado, né, o Einstein, o corpo dele foi enterrado sem o cérebro dele ficou sumido por décadas, né, porque foi indevidamente retirado e estudado muitas décadas depois, e o que se percebeu é que o cérebro do Einstein era diferente mesmo, tinha 73% a mais de células gliais. São células que dão nutrição, sustentação, defesa dos outros neurônios. No lobo parietal esquerdo inferior, que é justamente a região da calculia, dos cálculos. Lobo parietal esquerdo inferior. E também tinha uma volumetria 15% maior nessa mesma região. Então o cérebro dele era assimétrico. Uma região era 15% maior, que era a região do cálculo, e tinha mais células gliais. Não tinha mais neurônios. Não tinha, isso é curioso. Mas tinha mais as células gliais, as células que alimentam os neurônios, protegem e removem toxinas deles. Próximo. Então, os cérebros são diferentes. Havia também, não tinha opérculo parietal, que é uma região que separa os hemisférios, e isso permitia que os hemisférios fossem mais interligados, o esquerdo e o direito. Processos astrocitários maiores, uma arquitetura do córtex somatosensorial também bastante incomum, que é uma região que está ligada à percepção do mundo e do si, do seu corpo. Então, ele tinha uma série de modificações, eu só botei o Einstein aqui porque, assim, eu admiro e ele tinha um cérebro diferente. E isso aponta que muitos superdotados também têm um cérebro diferente. Próximo. Vamos ver algumas orientações educacionais gerais que são positivas. Estímulos multissensoriais. Então, a aprendizagem, tem pessoas que aprendem mais ouvindo, vendo, fazendo, tem pessoas que aprendem mais cantando.
Os seres humanos são complexos, são plurais. Isso que é a beleza da vida, né? A nossa diversidade. A diversidade é a beleza da humanidade, a beleza da natureza, a beleza da vida. Então, quanto mais os estímulos forem multissensoriais, mais facilmente você oportuniza vários canais de recepção e introjeção da informação. Próximo. Memória, só repetir não vale a pena. A gente tem que ter uma memória estimulada em diferentes plataformas, memória musical, memória visual, a memória sinestésica, a memória tátil, enfim. A gente percebe que o treinamento da memória é uma condição hoje fundamental. Por isso que existem vários estudos que falam do treinamento da memória de curto prazo e de longo prazo. Então, faz parte até de uma espécie de metacurrículo. Tem um currículo da escola? Sim. Mas para além de ensinar química, física, matemática, etc., vamos também trabalhar com a performance do cérebro, certo? Então, estimulando faculdades superiores com a memória. Próximo. Recompensa e motivação deve-se dar recompensa por tarefa, por atividades pontuais. Recompensas externas são importantes, mas recompensa demais, elogio demais também é ruim, tá certo? Então, você menosprezar o resultado de uma criança ou desestimulá-la, né, assim, é prejudicial, mas também você elogiar demais também é prejudicial. Deve ter um misto. Então, você também pode usar pequenas recompensas e deve-se estar sempre motivando, mas uma dosimetria espaçada, e a recompensa deve ser feita também por tarefa atingida, tá certo? Então, e também a recompensa pode ser uma canção, pode ser um jingle, pode ser um pequeno relaxamento entre duas tarefas. Próximo. Áreas, né? Tem vários estudos que falam das áreas dos sistemas que melhor funcionam, né? A gente sabe que o cérebro ele é setorizado, existem áreas mais ou menos dedicadas a alguma tarefa, por isso que existe uma técnica chamada prática distribuída, que fala de trabalhar com áreas diferentes, né, do cérebro. Então, assim, tem gente que diz, eu vou estudar matemática hoje o dia todo. Não é bom você sobrecarregar a mesma área do cérebro, porque você pode exauri-lo, né? Assim, cansá-lo demais. Então, você fazer uma distribuição, vou estudar matemática, né? Depois eu estudo, sei lá, português, enfim. Esse descanso, tá certo? É importante para que aquela área que teve muita atividade neural, que produziu toxinas, vá também ser, digamos assim, removida aquelas toxinas e alimentada e reorganizada, né? O cérebro precisa, o sonho é o momento de reorganização sináptica. Mas durante o dia a gente deve fazer alternância de atividades diferentes, pensando nas diferentes áreas. E já existem estudos muito sérios em relação a isso. Então fica mais um convite para você estudar essa técnica da prática distribuída, estudo intercalado com as diferentes áreas que estão sendo trabalhadas. Próximo. Jogos também é muito importante. Todo jogo tem meta, tem regra, favorece o jogo, ele tem engajamento. E assim, os jogos, eles fornecem o que nenhuma palestra vai fornecer, o que nenhuma atividade outra vai fornecer, que é a experiência vívida em primeira mão, tá certo? Então, usar jogos envolver de corpo e alma uma criança, um adolescente em uma prática educativa. E já foi demonstrado de inúmeras formas que os jogos eles aumentam a performance. Mas calma. Não é qualquer jogo, tá certo? Os jogos hoje, jogos violentos, jogos repetitivos, varia-se muito em termos de qualidade de jogo. Eu estou falando de jogo educacional, jogo que foi planejado para o desenvolvimento cognitivo. Tá certo? Não é qualquer jogo, não é dizer a PlayStation é bom para cognição. Não, mesmo porque já tem estudos que mostram que é prejudicial. Igor, tem vários estudos que falam bem dos jogos para o desenvolvimento cognitivo. Tudo bem, mas dá uma olhada também quem financiou o estudo. Porque muitas vezes foi uma empresa que produz jogos e ela quer que financie uma pesquisa como essa para poder ficar bem na fita e enfim, criar uma aura positiva em torno do jogo. Então, não é qualquer jogo que faz bem. São jogos pedagógicos que eu estou falando. Próximo.
Essa frase aqui não podia deixar de ter, né, porque é do Francisco Mora, neurocientista espanhol, super fã dele. O cérebro precisa se emocionar para aprender. Então, o cérebro que se emociona, ele se predispõe, né, a fazer uma maior diversidade de conexões sinápticas, ele fica mais receptivo à facilitação sináptica e à formação de neossinapses. Então, a emoção, ela vem umbilical, ela é siamesa, né? Ela está ligada de maneira chifópaga mesmo, como se fosse um gêmeo chifópago com a cognição. Então, a gente não pode separar a desfrutabilidade, a ludicidade do processo, tá bom? Vamos pro próximo. Estamos chegando aqui. Prazer em aprender, a desfrutabilidade é fundamental, né? Sempre pensar no prazer da experiência educativa. Próximo. Mesmo conteúdo, várias formas, está ligado principalmente àquela questão da multissensorialidade, né? Vários sentidos. Então, você pode apresentar o mesmo conteúdo com diferentes perspectivas, isso estimula o cérebro a ativar outras áreas. Próximo. E aqui eu vou finalizando aqui com o enriquecimento escolar, que é uma modalidade de enriquecer o currículo das crianças, dos adolescentes nas escolas. Aí eu cito esse grande cientista, Joseph Ranzulli, o papa aí da superdotação das altas habilidades, e ele disse que o enriquecimento escolar é um plano organizacional para proporcionar o enriquecimento e a aceleração por meio de um contínuo integrado de serviços, tá certo? Bem concatenados e feitos principalmente no contraturno da escola. Próximo. E aí ele vai falar que existem 3 tipos de enriquecimento, tipo 1, exploratório, 2, treinamento e desenvolvimento, e o 3, criação de produtos e serviços autênticos em primeira mão, é o que o aluno cria. Não avancei aqui, né? Aqui foi só dizer o seguinte, olha, dá uma estudada nesse cara, Joseph Ranzulli, que ele é um personagem fundamental aí dentro do estudo do enriquecimento escolar. Eu passei muito tempo falando do enriquecimento ambiental no global e aqui é o escolar. E acho que estamos chegando ao fim, né, Juliane? Deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento pela atenção, pela paciência, está aqui o meu contato, tá certo? E vamos sempre fazer esse papel pela educação. Vamos ser versões melhores de nós mesmos e pensar a educação, que é a coisa mais cara para o desenvolvimento civilizatório, para além do senso comum, tá certo? O senso comum tem muitos erros, muitos equívocos e entraves. Nós, como educadores, precisamos pensar muito além do senso comum, pensar com ciência, de maneira embasada, fundamentada. Só a ciência traz evidências sólidas e confiáveis. E então, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa retransmissão de palestra do professor Igor Paim, né? E nós gostaríamos, então, de convidar vocês para a nossa próxima live, que vai ser também com o professor Malcolm Tafner, e ele vai ter o tema Esquemas Cognitivos, com relação à emissão do certificado. Então, vocês vão clicar no link que consta aqui na descrição do vídeo, ou caso vocês estejam utilizando o celular aí, e vendo na tela do computador ou da TV, vocês podem apontar o celular, o QR Code na tela. Em seguida, vocês vão acessar, utilizando o Facebook ou o Google, né, a conta de Facebook ou Google de vocês. Por favor, verifiquem se o e-mail e o nome de vocês estão corretos, né, porque vai ser exatamente esse nome, esse e-mail que vai sair, o nome que vai sair no certificado de vocês e o e-mail para onde vai ser enviado o certificado. O código hoje para a emissão do certificado é o 1112, e aí você clica no botão gerar certificado para emitir o seu certificado. Lembrando o código 1112, e é importante lembrar também que a emissão gratuita dos certificados ficará disponível durante 48 horas após o término desta retransmissão aqui. Lembrando também que nós respeitamos o horário de Brasília. Bom, pessoal, mais uma vez agradecemos a presença de vocês nesta retransmissão. Lembrando que na próxima quinta-feira continuamos com a retransmissão dos nossos melhores momentos deste ano e a gente aguarda você em mais esta retransmissão. Boa noite a todos.